Olá, você que está sempre nos acompanhando, ou você que está chegando agora. Estamos dando sequência mais uma vez nas nossas aulas da série Pensando Biblicamente e convido você se você não fez isso ainda, que você esteja curtindo, clicando no joinha, compartilhando, se inscrevendo no nosso canal. Eu tenho ficado pessoalmente muito feliz, muito contente com a quantidade de visualizações que as nossas aulas, os nossos cultos do nosso canal, nesse momento difícil de pandemia, mas tem tido relativamente uma boa participação de vocês que nos assistem. Meu nome é Ricardo. Se você ainda não viu nenhum vídeo do nosso canal, meu nome é Ricardo, sou presbítero da Igreja Presbiteriana do Jardim Elba e nesse momento de pandemia que nós estamos todos em casa, então nós temos gravado essas aulas. Apenas lembrando que hoje é domingo, esse vídeo está sendo liberado no domingo de manhã. E nesse domingo à noite nós teremos o nosso culto, como nós temos feito normalmente, o culto gravado, e hoje vai ser especial, vai ser um tanto quanto especial, porque nós teremos, o pessoal aqui está com saudade aí da equipe de louvor, hoje à noite nós teremos o nosso culto com a equipe de louvor. Nossa equipe de louvor gravou alguns cânticos na igreja. E então, você que ainda não nos conhece, convido que esteja às 19 horas nesse mesmo canal aqui do YouTube, acompanhando o nosso culto, que é para a glória do nosso Deus. Nós faremos uma oração antes de iniciarmos a aula, a meditação desta manhã, e peço que você curve a sua fronte e esteja orando comigo. Senhor Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor, porque apesar de todo esse transtorno, essa pandemia, esse mal que assola a nossa nação, o Senhor tem preservado a cada um de nós, ó Pai. Se a pessoa que está assistindo esse vídeo porventura esteja doente, ó Pai, tenha contraído o vírus, ó Senhor, esteja agindo com providência em sua vida, na vida de seus familiares, e estejam nos guardando, ó Pai. Ó Senhor, nos ilumina nesta manhã, para que estejamos nos alimentando da sua palavra e aplicando nas nossas vidas, ó Senhor. Esteja nos iluminando e assim aquecendo o nosso coração com sua santa palavra. É o que nós rogamos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Dando sequência então às nossas aulas, mais uma vez aqui eu quero frisar que essas aulas tem como base o livro Polêmicas na Igreja, do reverendo Augusto Nicodemos. Já mencionei isso na aula passada. Então é um livro que eu recomendo você que tem interesse nesses e outros temas que a gente tem abordado. Esse livro é um livro que eu recomendo. O nosso tema de hoje é discípulos ou consumidores. Discípulos ou consumidores. E quero, junto com você, fazer uma reflexão sobre a influência do consumismo, do consumismo dentro da comunidade cristã e até mesmo dentro das nossas igrejas. Como isso tem afetado as nossas igrejas, as estratégias, vamos dizer, essas estratégias que as igrejas têm utilizado aí para crescimento. Então nós vamos conversar um pouco sobre isso. Então, primeiramente, queria refletir com você que nós vivemos numa sociedade de consumo, Nós vivemos numa sociedade
até, podemos dizer, consumista, né? E geralmente nós acabamos nos enrolando financeiramente, acabamos desequilibrando as nossas finanças, né, pessoais, por causa de compras, porque usou indevidamente o cartão de crédito, acabou comprando aquilo que não precisava, acabou se apertando para comprar alguma coisa e acabou aí ficando com o seu planejamento familiar comprometido. E eu queria compartilhar primeiro com você a, é, esse slide, ele é fruto de uma pesquisa que eu fiz no site Gospel Prime. E eu vi um artigo lá do Reinaldo Domingos, né? Então estou aqui exibindo um material que eu achei na internet e estou aqui citando a fonte. E nesse artigo, o Reinaldo Domingos, ele fala sobre algumas mentiras que nós contamos para cometer o pecado do consumismo, para justificar o nosso consumismo, né? Então, primeira mentira aí que as pessoas, que nós, né, às vezes falamos aí eu trabalho, eu mereço. É verdade, né? Essa afirmação não está em si errada. Nós trabalhamos, não é só para pagar contas, né? A gente não trabalha só para comer, vestir e pagar contas. Então, às vezes a gente quer se dar um presente, não é mesmo? E aí, só que se eu começar a consumir exageradamente, eu não posso abraçar, né, me segurar nessa desculpa. Eu trabalho, eu mereço. Não, é verdade, uma coisa ou outra eu mereço. Poxa, eu trabalho tanto, eu mereço trocar de carro. De anos, né, passado alguns anos eu tenho direito de trocar o carro, comprar um celular novo, comprar uma TV nova, enfim, eu tenho, de fato, se eu trabalho, eu mereço, né? Também a gente não pode também viver só para comer, vestir e pagar contas. Mas essa desculpa, né? Se eu começar a consumir sem parcimônia, né? Sem moderação, e começar aí a me abraçar aí nessa desculpa, isso pode me levar a uma situação financeira complicada e ainda pode nos deixar cada vez mais longe de realizar os nossos sonhos. Aí eu começo a consumir e eu não consigo planejar para guardar dinheiro para realizar alguns sonhos que eu tenho. Uma outra desculpa também que é comum as pessoas darem é: eu preciso disso, né? E as pessoas costumam dizer isso. Me desculpe. As pessoas costumam dizer eu preciso disso, quando na verdade elas deveriam dizer eu quero isso. Então a pessoa quer, ela diz que ela precisa. E muitas vezes ela diz que precisa, mas na verdade ela quer sem precisar. Uma outra desculpa também é estou triste. E as pessoas acabam se apegando. Eu estou triste, eu vou comprar alguma coisa. Por que você comprou tanto? Porque eu estava triste, né? E isso é um perigo também, né? A busca pela fé, a busca da fé em Jesus Cristo, sua vida ela é alicerçada em Jesus Cristo. Você não vai se sentir triste e procurar solução no consumo, né? A busca pela fé sim traz esse sentimento bom, né, que tanto insistimos em buscar nas compras. Então, a cura para sua tristeza não é comprar, né? Outra mentira também é não resisto. Eu não resisto, eu não aguento, né? E a gente precisa se controlar, né? Isso não é normal, né? Eu não resisto, comprei, quando fui ver eu tinha comprado. Tem muita gente que acaba virando acumulador em casa porque por causa dessa desculpa, eu não resisto, né? Se você realmente não resiste, você precisa resolver isso, porque isso não é normal, né?
E por último eu tenho dinheiro, o dinheiro é meu, aí eu comprei mesmo, né? Se você tem recursos financeiros sobrando, ótimo, faça um planejamento e utilize melhor esses recursos que Deus te deu, poupando e investindo antes de gastar, tá bom? Então eu fiz essa introdução apenas para mostrar como nós vivemos numa sociedade consumista. Você deve conhecer pessoas aí que, que fala uma ou mais dessas mentiras, né? Eu trabalho, eu mereço, eu preciso, tô triste, não resisto. Eu tenho dinheiro, dinheiro é para gastar mesmo, né? E a gente conhece pessoas assim. Então, o Augusto Nicodemos, nesse livro, né, Polêmicas na Igreja, nesse capítulo, ele diz o seguinte, ele chama de consumismo o impulso de satisfazer a necessidade, real ou não, de usar bens ou serviços prestados por outros, né? Então, quando a pessoa sente aquela necessidade, aquele impulso, né, de, de usar bens ou não é nem bens, mas serviços prestados por outros, esse impulso é chamado de consumismo. E ele complementa dizendo que no consumismo o foco está nas demandas individuais. Quero que você guarde bem isso. No consumismo, o foco está nas demandas individuais. Por que nas demandas individuais? Porque ele, como ele complementa, tudo gira em torno do indivíduo e tudo existe para satisfazê-lo. Você vai ver isso bem nitidamente nos comerciais de TV, por exemplo, né? Os comerciais de TV, ou enfim, qualquer tipo de propaganda, ele vai focar, né? As propagandas giram em torno do indivíduo, né? E a gente vê até algumas propagandas despertando o desejo de consumir alguma coisa, às vezes que a pessoa nem tinha pensado antes, né? Por exemplo, não vou citar o nome aqui, mas você deve se lembrar de um comercial de creme dental que disse que você pode ter 12 problemas na sua boca, né? E aí, se você achava que o único problema que você podia ter na boca era a cárie, e aí eles inventam 12 problemas que você pode ter na sua boca e levantam um problema para te vender a solução. A solução é o creme dental que atua em 12 problemas que podem acontecer na sua boca, né? Então as coisas ganham valor, segundo Nicodemos, as coisas ganham valor, validade e relevância à medida que são capazes de atender às demandas do consumidor. Então numa sociedade consumista é assim que funciona, né? Então eu digo que você precisa de algo, convenço você que você precisa daquilo e faço você consumir aquilo. O objetivo do consumismo é fazer você consumir, né? O objetivo dos comerciais, das propagandas, é fazer você consumir. Guarde isso. Essa mentalidade tem definido, em grande medida, a programação das igrejas, a forma e o conteúdo das pregações, a escolha dos cânticos, o tipo de liturgia e as estratégias para crescimento de comunidades locais. Então lembra? Por isso que eu frisei bem. Qual que é o centro do consumismo? É o indivíduo, né? E isso está penetrando nas igrejas. Em que sentido? No sentido que as igrejas estão moldando a sua forma de trabalhar, o conteúdo de seus cultos, a escolha dos cânticos, tudo o que acontece na igreja para atender, não para glorificar a Deus, que deveria ser o objetivo primário, mas para, assim
como os comerciais de TV, assim como as propagandas em revistas e tudo mais, os outdoors, é focar o indivíduo. É focar o que o indivíduo quer, o que o indivíduo precisa, ou fazer com que ele sinta que ele precisa algo que ele não precisava antes. Tá certo? Então isso tem influenciado. Então nós vamos ver aqui alguns exemplos curiosos que eu quero compartilhar com você. Esses são artigos de uma loja online chamada Casa do Pastor, né? Então aí no rodapé do slide está aí o nome, né, está aqui, ó, né? Casa do Pastor. Então é um site que vende artigos para as igrejas evangélicas. Eu queria mostrar para você. A questão aqui não são os artigos em si, mas eu queria que você, aí, conforme eu vou mostrando, você ficar imaginando para que uma igreja vai comprar esse tipo de artigo. Então, por exemplo, nós temos aí do lado esquerdo uma cruz. Você vê que é uma cruz e ela é amarelinha assim porque ela tá cheia de óleo dentro. Então é uma cruz, é um chaveiro em formato de cruz, e ela é oco por dentro. Tem uma tampinha aqui, tá vendo? Tem uma tampinha aqui. Então você enche de óleo, né? Então é para você guardar, ó, para guardar aí o óleo de unção ou azeite. A questão aí não é o chaveiro em si, mas é o que, como o próprio nome sugere, Casa do Pastor. É um site de artigos para pastores, para as igrejas, oferecerem nos seus templos. Então veja, em que contexto que isso é levado para a igreja? Com certeza isso não vai ser distribuído, né? Nós sabemos que a maioria das vezes isso vai ser vendido dentro do contexto de alguma campanha. Esse óleo aí, vai ser feita uma oração nesse óleo, você vai talvez colocar esse óleo dentro desse chaveiro e vai guardar e vai andar com ele, e talvez você ande só com ele. Então estou imaginando aqui o que pode ser feito, né? E talvez você só ande com ele, talvez você sirva em alguma ocasião você ungir alguma coisa, para uma cura, para alguma solução de algum problema. O que eu quero frisar aqui é o seguinte: esse site Casa do Pastor vende esses artigos a um preço, preços assim muito baixinhos, né? Mas, por exemplo, sei lá, eu não sei quanto que está esse chaveiro, vamos supor que esteja 80 centavos. E aí esse chaveiro vai ser colocado um óleo aí que supostamente o pastor ou bispo orou, e esse óleo assume aí poderes especiais, e aí é vendido, sei lá, um preço maior. Ó, vou ser bonzinho, tá? Vamos supor que vai ser vendido a R$10 cada um, né? Então olha, aí você acaba consumindo, né? O cristão acaba consumindo um produto dentro da igreja. Do lado direito aí você vê um outro produto curioso, também é um cravo, né? Imaginando, simbolizando aquele cravo que foi colocado, né? Pelo qual Cristo foi preso à cruz. E esse cravo também ele é oco, justamente assim como o crucifixo, para ser colocado óleo aqui dentro, tá bom? Então eu estou mostrando esses artefatos aí que são oferecidos nesse site, são revendidos nas igrejas na forma de, aí no contexto aí de uma campanha, né? Enfim, as pessoas acabam consumindo o que elas
não precisam dentro do contexto da igreja. Aqui eu mostro aqui outros artigos. Confesso que eu achei os artigos assim até bonitinhos, né, bem feitinhos. Por exemplo, aqui tem uma Arca da Aliança, né? Uma Arca da Aliança por R$8. Tem uma chaveira em forma de colher de pedreiro. Eu não sei para que seria usado isso, mas com certeza isso vai ser usado dentro de um contexto de uma campanha aí, de sei lá, né? De construir o seu sonho, não sei, né? Aqui é chave de porta, óleo de unção dourada, então é a mesma coisa, né? É igual aquela cruz, né? Só que é em formato de chave, então ele é oco, você guarda óleo aí dentro. Tem essa Arca da Aliança aqui, né? Que é um porta-joias. Mais pra frente eu vou mostrar, tem um slide mais pra frente que eu mostro ele. E por aí vai, ó, chaveiro mezuzá. Olha que bacana isso aqui, né? Eu não estou fazendo propaganda não, mas é que eu achei os artigos assim bem interessantes, né? Mini galão de água, isso aqui é um chaveiro, tá? Isso aqui é um chaveirinho na forma de galão de água, olha que interessante, né? Aqui outra pazinha, a pazinha de construção, né? E por aí vai, né? São artigos, pode ver que são artigos bem baratinhos, né? Alianças de plástico, né? Então, não sei que contexto isso seria usado. Renove a sua aliança, né? E você põe essa aliança de plástico, não sei, né? Mas são produtos para serem depois revendidos na igreja. Olha que interessante esse aqui, né? Também aí da casa do pastor. Esse é um livrinho, né, ou um caderninho em formato de cruz, e é para uma campanha, é destinado a uma campanha, se chama 7 sexta-feiras da batalha espiritual. Tem um versículo bíblico aqui, e aqui do lado de dentro você tem um lugar onde você, cada sexta-feira, da primeira até a 7ª sexta-feira, você escreve aí qual batalha você deseja vencer. Aí você escreve aqui, né, então aí cada igreja vai administrar isso da forma que achar melhor, mas o mais importante que eu quero mostrar aqui é que são produtos para serem consumidos no contexto da igreja. Aqui do lado esquerdo, um protetor de lar, que é para você pendurar aí na maçaneta da porta da casa, né? Da sua casa. Olha que interessante, né? Pessoal bem criativo mesmo, né? Protetor de lar. Aí tem aqui o versículo bíblico e tem aqui um suporte. Esse suporte aqui é para você colocar o óleo, tá? Então a ideia aqui é você colocar o óleo ungido aqui para proteger a sua casa, e você põe na maçaneta da sua casa e protege o seu lar. E do lado direito, como eu havia mencionado anteriormente, é um porta-joias em formato de Arca da Aliança. Eu particularmente acho assim, pelo menos aqui na foto parece um artefato assim muito, muito bem feito, muito bonito, né? Então, mas muito provavelmente para ser consumido no contexto da igreja, no contexto de campanha, né? Aqui eu coloquei essas imagens para ilustrar também a infinidade também que nós temos de Bíblias, né? Eu não quero nem entrar no mérito de se essas Bíblias são boas, se não são, se cumprem o seu papel, se não, né? Mas o que eu quero focar aqui é que as Bíblias, elas estão, existe uma infinidade de Bíblias focada no que? No consumidor, no indivíduo, né? Então tem a Bíblia de estudo pentecostal, tem a Bíblia da mulher, tem a Bíblia do empreendedor, a Bíblia do pregador e Bíblia, eu não sei se tem aqui, tem uma que é a Bíblia do pregador pentecostal. Então, infinidade de Bíblias, né? Para todos os gostos, para todas as utilidades possíveis, né? E
gente fica se perguntando, né? Para que tanta Bíblia, né? Precisa de tudo isso, né? Tem Bíblia para todo gosto. E será que as pessoas leem mesmo, de fato? Essa é uma coisa também para a gente pensar. Então eu mostrei tudo isso para mostrar aí como nós vivemos uma sociedade de consumo e a igreja está dentro dessa sociedade de consumo e ela tem sido influenciada, né, por essa cultura consumista. Bom, eu quero com você aqui nós analisarmos o texto que se encontra lá no Evangelho de João, capítulo 6. Lá em João 6, João 6 começa da seguinte forma: depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão. Por quê? Por que uma numerosa multidão seguia Jesus? Porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. As pessoas estavam seguindo a Jesus não para ouvir o que ele tinha a dizer, mas por causa dos sinais que ele fazia, dos milagres que ele fazia, da cura das curas que Jesus já tinha feito. E aí, continuando aí, né, a gente não vai ler o texto todo, né, para não ficar muito longo, mas resumindo aí, né? E aí Jesus viu uma grande multidão e ele questionou sobre um lugar para comprar pão. Onde é que a gente vai comprar pão? Onde a gente pode comprar pão para alimentar essa multidão? Está lá nos versículos 5 e 6. E aí Filipe reage dizendo: olha, nós não temos dinheiro, né, para alimentar todos, né? No versículo 7, ele vai dizer: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Não, nem que a gente tivesse 200 denários de pão. Lembrando que o denário equivale aproximadamente ao salário de um dia de trabalho, né? Então Filipe diz: nem se a gente tivesse 200 denários não daria para alimentar todo esse povo. E aí André também se manifesta e diz que, olha, a gente não tem recurso, não tem dinheiro, olha, o que a gente tem aí, tem um rapaz aí que ele tem 5 pães e 2 peixes, mas é claro, né, eu estou falando isso para dizer que a gente não tem nada, mas é muita gente, não dá para alimentar essa multidão com 5 pães e 2 peixes. E aí o texto que a gente conhece, a história que a gente conhece bem, que Jesus manda fazer o povo se assentar, manda o povo se assentar, e esse povo, segundo o versículo 10, era cerca de 5.000 pessoas. Imagina, 5.000 pessoas tinham que alimentar todo aquele povo ali. Então Jesus distribuiu, ele pegou esses 5 pães, esses 2 peixes que esse rapaz tinha, e distribuiu, e multiplicou e rendeu de tal forma que as 5.000 pessoas se fartaram e ainda sobraram. Depois recolheram o que sobrou, e aí o resultado foram 12 cestos cheios de pão, né? E aquelas pessoas se admiraram e queriam proclamar ele rei, né? A pessoa, poxa, uma pessoa que, né, vai resolver os nossos problemas, vamos proclamar ele rei. Mas aí Jesus, sabendo disso, que queriam proclamar ele rei, ele foge para o monte. E aí, continuando, e acontece que no final do dia os discípulos atravessam o mar e o Jesus os encontra. Então Jesus sai sozinho, os discípulos atravessam o mar sem ele, e depois Jesus vai ao encontro deles. É o episódio onde Jesus anda sobre as águas. E a partir do versículo 22 diz que no outro dia a multidão deu falta de Jesus. Mas cadê ele? Cadê aquele homem que faz, né, fez aquela multiplicação de peixes, de pães? Cadê ele? E eles procuraram Jesus e não encontraram ele.
E eles, não satisfeitos, eles atravessaram o mar e encontraram Jesus do outro lado, né? E quando eles encontram Jesus, eles perguntam para Jesus o seguinte: mestre, quando chegasse aqui, quando foi que o senhor chegou aqui? E Jesus dá uma resposta, né? Em resposta, repreende, porque sabia qual era a motivação deles. Eles sabiam, ele está lá no versículo 26, diz que em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Eu sei porque vocês vieram atrás de mim. Não foi para me ouvir, não foi por causa dos meus sinais, mas foi porque eu multipliquei os pães e os peixes. Eu resolvi um problema imediato de vocês, por isso que vocês vieram atrás de mim. E aí eles questionam Jesus, mas Moisés, né? Moisés nos deu o maná, né? E que sinal que você pode apresentar? Que sinal o Senhor pode nos oferecer? E aí que Jesus, questionado, então ele se apresenta como o pão da vida. É aquele famoso texto que diz: eu sou o pão da vida. E resumindo essa mensagem, é uma mensagem muito interessante, mas resumindo aqui, Jesus disse que ele é o pão da vida e que, diferente do maná que foi dado no deserto, que na verdade não foi dado por Moisés, foi dado por Deus. Então o maná que foi dado no deserto, que os seus ancestrais haviam comido, eles comeram, eles saciaram o seu problema imediato, mas mesmo assim eles morreram mais tarde. Foi uma solução de um problema imediato, mas Jesus diz: eu sou o pão da vida. Eu não resolvo só o seu problema imediato, né? Eu dou vida a vocês. Eu sou muito mais do que isso, né? E aí quando ele fala que ele é o pão da vida, que eles tinham que beber, simbolicamente, beber o seu sangue, comer da sua carne, e aquilo não soou bem no ouvido deles, e muitos se escandalizaram, né? E aquele duro sermão não era aquilo que eles queriam ouvir. Não era aquele duro sermão que eles queriam ouvir. Eles não queriam ouvir a verdade, mas sim a satisfação dos seus desejos e necessidades imediatas. Eu te pergunto, isso acontece hoje? É claro que acontece, né? Muitas pessoas vão atrás de Jesus hoje, vão atrás quando procuram determinadas igrejas, elas não vão atrás do que Jesus tem para lhes oferecer. Eles não estão preocupadas com a vida eterna, não estão preocupados em uma novidade de vida. Eles não estão interessados em serem confrontados como Jesus fez aqui. Muito pelo contrário, né? Eles querem ouvir coisa boa, quer ouvir de vitória, né? A gente vê isso em muitos louvores, né, evangélicos, em que se fala o que a gente chama de triunfalismo, né? Não, tudo vai dar certo, Deus vai te dar vitória, né? E é vitória, vitória, vitória. Então fala o que os ouvidos querem ouvir. Era isso, né? Então isso é muito contemporâneo, né? Não era aquele duro sermão que eles queriam ouvir, eles queriam ouvir coisa boa, mas Jesus, pelo contrário, vai lá e confronta eles. Vocês precisam, não é de um resultado imediato, vocês precisam de novidade de vida. Vocês precisam curar a vida de vocês, né? Finalizando aqui em João 6, olha como João 6 termina. Lá na altura do versículo 66 diz que, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então muitos dos seus discípulos, ou seja, pessoas que já estavam seguindo Jesus, quando ouviram esse discurso, esse duro sermão, já não queriam andar com Jesus, né?
Isso acontece. Ah, o pastor falou uma coisa, pegou no meu pé, me deu uma, né, me deu uma chacoalhada aqui. Muitas vezes o pastor, ou presbítero, ou uma autoridade da igreja, quando ele é um pastor sério, ele vai zelar pela sua vida e muitas vezes ele vai puxar a tua orelha. Mas tem gente que quando é confrontado, quando a pessoa não entende isso como um cuidado do seu pastor. Ele entende que o pastor está pegando no pé dele. E aí ele abandona, ele larga tudo, né? Então muitos dos discípulos de Jesus o abandonaram e já não andavam mais com ele. Muitos se cansam e mudam de igreja ou ficam pelo caminho. Muitas pessoas já disse isso aqui, muitas pessoas também, elas, por qualquer coisa, por qualquer desavença, qualquer desentendimento dentro da igreja, seja esse desentendimento com quem quer que seja, ela já não quer mais, ela muda de igreja, ela vai embora. E nós devemos lembrar que a igreja é comunidade de pecadores. Todos nós somos pecadores, inclusive o seu pastor. Né? Ele é pecador também. Ele pode errar, né? Ele não é perfeito. E nós somos comunidade de pecadores. A gente pode ficar se mudando de igreja por qualquer coisa, como fizeram essas pessoas, né? Ouviram uma palavra dura, já não queriam mais. No 67, Jesus pergunta aos 12: porventura quereis vós outros quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Então Jesus pergunta: e vocês? E se vira para os 12: e vocês vão embora também? Vocês querem ir embora também? Que aí, vai. Vocês querem ir embora também? Foi muito duro para vocês o sermão? E aí Simão Pedro responde: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Essa é a verdadeira motivação que Deus quer de mim e de você para que estejamos na igreja. Não é porque tem cura, não é porque tem um pessoal bacana, né? Não é porque depois do culto tem um cafezinho, não é porque de vez em quando tem uma festinha. Mas a nossa motivação para estarmos firmes na igreja, como povo de Deus, é: Senhor, tu tens as palavras da vida eterna. Nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. E aí Jesus diz o seguinte: não vos escolhi eu em número de 12, contudo, um de vós é diabo. O discurso de Jesus continua duro, ele não terminou não, ele continua duro. Contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Judas é um nome bíblico que ninguém gosta de colocar, ninguém tem ideia de colocar no seu filho: vou colocar um nome bíblico, eu vou colocar Judas. Porque Judas, quando a gente até fala assim, não, fulano de tal é um Judas, no sentido de que ele é um traidor, né? Mas Judas não somente ele representa a traição, mas ele representa também, queria que você pensasse nisso, com base nessa afirmação de Jesus e com base nesse relato aí de João, do versículo 71, que muitos dos que estão dentro do grupo de Jesus estão também dentro do grupo de Jesus aqueles que entregarão Jesus por dinheiro. Foi o que Judas fez, né? Judas entregou Jesus por 30 moedas de prata. Tem muitos por aí também entregando Jesus por dinheiro.
Então esses também, né? Esses que entregam Jesus por dinheiro, esses que oferecem Jesus como um produto em troca de dinheiro, não deixa de ser também uma espécie de Judas. Augusto Nicodemos, ele cita no livro uma metáfora que eu achei muito interessante, que ele dividir com você, né? Lá no livro vai ter muitas outras coisas, eu estou dividindo só algumas coisas. Então ele fala de uma que ele chama de síndrome da porta giratória. O que é esse síndrome da porta giratória? Então ele diz o seguinte: tempos repletos de pessoas que buscam sentido para a vida, alívio para suas ansiedades e preocupações, ou mera diversão e entretenimento. Infelizmente, muitas pessoas buscam isso nas igrejas: um sentido para a vida, um alívio para suas ansiedades e preocupações, ou uma mera diversão e entretenimento. E aí também muitos vão à igreja a passeio, né? Elas vão lá, vai lá numa igreja, né? Por isso que chama síndrome da porta giratória. A pessoa entra na igreja como quem vagueia pelas lojas de um shopping center, selecionando produtos que lhe agradem. Eu vou nessa igreja porque lá tem um culto não sei do que, tem uma campanha não sei do que lá, e as pessoas escolhem as igrejas onde vão por esses atrativos. E aí então logo a congregação deixa de satisfazer os interesses, então a hora que fica cansativo, alguma coisa errada acontece, alguma coisa que o desagrada, então eles saem pela porta tão facilmente como entraram. Por isso que chama síndrome da porta giratória. Ele entra, faz o que tem que fazer ali dentro, e da forma que ele entrou, ele sai. E ele se esquece de que, na verdade, precisam de uma comunidade que os faça crescer em Cristo e no amor para com os outros. Nesse tempo que nós estamos vivendo, de pandemia, que as igrejas estão fechadas, né? Eu fico imaginando, gostaria que estivéssemos essa nossa aula ao vivo para eu te perguntar pessoalmente o que você acha. Mas eu fico imaginando o seguinte: as igrejas sérias, elas têm uma membresia. O que é uma membresia? É um número fechado, o número de pessoas que estão sempre ali toda semana, são os membros da igreja, né? É a membresia da igreja, e são essas pessoas que sustentam a igreja com seus dízimos, com suas ofertas, e com esses recursos são pagos as despesas, o sustento do pastor, as despesas de água, de luz, as despesas, os investimentos que são feitos na igreja, o material que é usado para ensino, o material que é usado para evangelismo. Tudo isso é tirado do dízimo, né? As ofertas que são enviadas para missionários que estão em lugares distantes. Então uma igreja séria é assim que ela funciona. E essas igrejas que, como a gente acabou aqui de ver, pessoas onde impera a síndrome da porta giratória, as pessoas entram, as pessoas consomem um produto que é o culto e tudo aquilo que está inserido nesse culto, as campanhas, as curas, e a pessoa visita, sai, não tem um vínculo com essa igreja. Como eu te pergunto, como essas igrejas ficam num tempo como esse de pandemia? Aí você vai me dizer: mas essas igrejas são ricas. É verdade, mas vejam, são igrejas que não têm uma membresia. Como é que ela vai se manter se as pessoas são simplesmente pessoas que passam por lá e da mesma forma que entraram elas vão embora, né? Eu também já ouvi pessoas comentarem que muitas igrejas, pensando que nesse último item, né, as pessoas precisam de uma comunidade que as faça crescer em Cristo e no amor para com os outros. Muitas igrejas,
tem gente que gosta de igreja grande, né? Eu não quero criticar quem gosta de igreja grande. Eu particularmente gosto de igreja pequena. Por quê? Uma igreja grande, as pessoas entram, elas são ali mais um, e da forma que elas entram, elas saem, e elas nem são notadas. Às vezes elas até são membros da igreja, ela tem lá o seu envelopinho de dízimo, ela tem o seu nome lá rolado, ela é lembrada, sei lá, no boletim da igreja, quando ela faz aniversário, sai lá o seu nome em algum lugar. Mas é tanta gente que não há essa oportunidade do povo interagir uns com os outros, né? Com uma comunidade de pessoas ali que se amam, né? Que se cuidam, que oram umas pelas outras. Então a pessoa passa despercebido. Finalizando, nós estamos partindo para o final já, e finalmente queria compartilhar com você o texto de 2 Timóteo, capítulo 4, versículos de 1 a 5. Então Paulo diz o seguinte ao jovem pastor Timóteo: prega a palavra, insta quer dizer insista, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Então o que Paulo está fazendo aqui? Paulo está exortando a Timóteo a insistir no ensino e na prática da sã doutrina. Timóteo, você precisa levar as suas ovelhas, aqueles que Deus colocou nas tuas mãos para você cuidar, para você pregar a palavra para eles, para você pregar a sã doutrina. Você tem que insistir, quer seja oportuno, quer não, você tem que corrigir essas pessoas, você tem que repreender para o bem delas, por amor a elas, exortá-las com toda a longanimidade e doutrina. Versículo 3: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Nós já estamos vivendo esse tempo. Nós já estamos em tempos em que as pessoas sentem coceira nos ouvidos quando ouvem a sã doutrina. Tem gente que não aguenta, não suporta, ela quer ouvir coisa boa, ela quer ouvir, ela quer que os pastores falem o que seus ouvidos querem ouvir. E quando eles não falam o que seus ouvidos querem ouvir, eles sentem coceira nos ouvidos. Eles não suportam a sã doutrina. Então, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas, então eles se entregam a historinhas. Nós vemos às vezes pessoas, eu fico triste às vezes ver pessoas que já estavam há tanto tempo conosco, né? Nós estudando a Bíblia, estudando a Palavra de Deus, como estamos fazendo aqui através desse vídeo, domingo após domingo, ano após ano, e aí elas vão atrás de qualquer coisa. Cansei, vai lá para uma igreja, uma dessas igrejas que falam que as pessoas querem ouvir, e a gente fica perguntando, mas não aprendeu nada, né? E as pessoas se entregam às fábulas, né? Às conversinhas. E finalmente o versículo 5 diz: tu, porém, se sobra em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. O pastor não deve ceder a essas ondas, né, consumistas, a essas fórmulas mágicas que são apresentadas para o crescimento da igreja, não deve ceder a essa onda de fazer o que as pessoas apresentar a igreja como um produto e que deve satisfazer a vontade das pessoas.
fazer as coisas para satisfazer satisfazer as pessoas que visitam a igreja, para que elas fiquem. O pastor não deve ceder a essa onda, mas ele deve cumprir o seu ministério com fidelidade, né? Cumpra cabalmente o teu ministério. E assim nós terminamos, e queria que você pensasse aí, né? Que caminho tem, que rumo tem levado as nossas igrejas? As nossas igrejas que têm seguido esse caminho do consumismo, atendendo ao anseio das pessoas que também são consumistas, né? E será que também nós não estamos sendo, às vezes, um pouco consumistas, quando vamos atrás de alguns artefatos, né? Como nós vimos essas bíblias de estudo e tal? Será que nós não temos também formatado o culto das nossas igrejas de tal forma que satisfaça o desejo do cliente, né? Falo cliente entre aspas, que é o cliente, a pessoa, no sentido de que será que nós não temos focado o nosso culto em redor do que a pessoa espera, né? Às vezes a gente se pega perguntando assim, o que você achou do culto hoje? A gente não tem que achar nada. A gente não tem que achar nada. O culto é para a glória de Deus. O culto é para Deus. Os louvores, as orações são para Deus. E Deus, em resposta, usa o pregador para falar aos nossos corações. Não o que nós queremos, mas o que nós precisamos ouvir. Quero que você esteja refletindo nisso. Ore por sua igreja, ore por seu pastor. Se você tem você tem frequentado a sua igreja, tem sentido um vazio, você tem sentido que você tem mudado de igreja o tempo todo, porque as igrejas não agradam a você, queria que você pensasse nisso. Pensa no que aconteceu ali com Jesus. Pensa no que Paulo disse a Timóteo. E esteja buscando, em primeiro lugar, não os seus anseios, mas a glória de Deus. Nossa próxima aula vai ser a aula 8. E o título, eu quero que você convide outras pessoas para estar conosco, né, na próxima aula. A próxima aula, a aula 8, vai ser acerca do capítulo 14 do livro, e o título é Acaso versus Desígnio Divino. Em tempos de pandemia, isso vem bem a calhar esse tema, porque o que nós vamos ver, nós vamos responder algumas perguntas. Deus está mesmo no controle de tudo? E quando acontecem essas catástrofes, é vontade de Deus? Ou Deus não tem nada a ver com isso? Como fica essa pandemia, tantas pessoas morrendo, sendo infectadas por esse vírus? Será que isso é vontade de Deus? Será que Deus está no controle disso? Ou Deus não tem nada a ver com isso? É o que nós vamos ver na próxima aula. Deus o abençoe e te proteja nesse tempo de pandemia. Que Deus abençoe você e sua família.